como dimensionar uma rede de drenagem corretamente. Olha só, nós temos aqui 3 possibilidades que eu queria falar um pouco para vocês, né? A primeira possibilidade é na unha, né? Vamos colocar assim, tá? Não necessariamente na unha, no papel e caneta, né? Se você quiser fazer também, não tem problema. Mas hoje em dia a gente consegue montar todo um roteiro de cálculo numa planilha de Excel, tá? Como eu já tenho uma montada que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Qual que é a vantagem? Bom, a planilha a gente tem ali uma maior facilidade, né? Porque a gente já vê Excel, né? Já é algo que está mais conectado com o nosso dia a dia, né? É um pacote Office ali que a gente já costuma mexer, Word, Excel, né? Tal. Então, o uso da ferramenta acaba sendo mais pulverizado aí no mercado, né? Você tem uma flexibilidade boa de utilizar o Excel, você vê as equações, você, né, trabalha ali de uma forma que você consegue customizar o seu roteiro e tudo mais, né? Agora, também tem algumas limitações frente aí aos softwares, por exemplo, né, principalmente da parte de modelagem, porque a modelagem vai envolver aí equações mais complexas, métodos mais complexos, que se você for estruturar no Excel, você vai ficar meio biruta ali, né? E possivelmente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, um dos caminhos aí é através, né, de cálculos aí utilizando o próprio Excel. O segundo caminho é utilizando a ferramenta Cisco, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela UFMG junto com a Pimenta d'Ávila de Minas Gerais. É uma ferramenta que tem um módulo de escoamento, né, para a seção circular, e lá você consegue calcular, inclusive dimensionar a sua rede de drenagem também, tá? Inclusive aqui no canal nós temos vídeos aí também de como utilizar a ferramenta, e é uma possibilidade. Outra possibilidade, até para checar esse dimensionamento, aí com um nível técnico um pouco mais aprofundado, é através da ferramenta Swim. Essa é uma ferramenta de modelagem hidrológica e hidrodinâmica para drenagens, né? E ali nós conseguimos modelar uma rede de drenagem e avaliar o escoamento, não só no EPU, que está ali atrás aqui do Cisco, né? Na frente do Cisco, mas também em EGV. O que seria isso? EPU é escoamento permanente uniforme. Então, no Cisco, a gente consegue entrar somente com uma vazão e a gente considera que a declividade da rede é igual à declividade da lâmina d'água, que vai ser igual à declividade da linha de energia. Esse é o escoamento permanente uniforme, que é uma simplificação aí matemática, né? Agora, no Swim, nós já temos aqui o escoamento EGV, que é gradualmente variado. A gente consegue ver as curvas de remanso, tá? Então, imagine que a sua rede está descarregando num curso d'água que tem impacto ali do efeito da maré, né? Então, quando a maré estiver alta, a minha curvatura de saída da água é uma. Quando a maré estiver baixa, essa curvatura de saída da água é outra. Então, essas curvas de remanso, esses efeitos que acontecem na prática, podem ser avaliados, por exemplo, no software Swim, pois ele trabalha com escoamento gradualmente variado, alicerçado ali nas equações de Saint-Venant, tá? Então, nós temos aqui essas possibilidades, desde o mais simples até o mais complexo e, ao mesmo tempo, mais completo também, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui os dois processos, né? O planilha e também o Swim, para que vocês possam ver esse delta aí que nós temos, né? Desde a planilha até um software mais avançado, ok? Então, eu vou abrir a planilha aqui para vocês. E aí, olha só. Um ponto, pessoal, que a gente não vai detalhar muito nessa aula é análises hidrológicas, tá? Então, análises hidrológicas, delimitação de bacia, cálculo de tempo de concentração, runoff, tempo de retorno, né? Isso aí nós temos outros vídeos aqui também no nosso canal que a gente aborda de forma mais detalhada, né? Então, a gente vai focar na análise hidráulica, no dimensionamento mesmo aqui da rede, tá? Então, olha só, imagine que eu tenho esse projeto, onde eu tenho aqui a primeira área, que vai carregar, então, aqui o escoamento dessas bocas coletoras laterais. Das bocas coletoras laterais vem para esse PV e dá início aqui à minha primeira rede, tá? Essa rede aqui tem 50 metros de extensão, né? E chega aqui, conecta o PV1 com o PV2, beleza? Então, vamos avaliar hidraulicamente aqui essa rede, tá? Primeiro ponto, né, que a gente não vai detalhar muito, seria a vazão de projeto. Essa vazão de projeto vai vir do método racional, que é um método hidrológico, que é C vezes I vezes A. T é o coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de um, mais impermeável é a bacia. Nesse projeto aqui, por exemplo, de loteamento, seria algo em torno de 0,8, né, mais ou menos. E vai ser a intensidade de chuva de projeto, que nós conseguimos aí com a equação de chuva local. E A é a nossa área de contribuição, que nesse caso aqui seria 1.460 metros quadrados, né? Bom, então imaginemos que a nossa vazão de projeto deu algo em torno aqui de 0,1 metro cúbico por segundo, né, que é bastante relevante ali, tá? Bom, colocado isso aqui na planilha, então, nós temos que definir a rugosidade da nossa rede de drenagem. Deixa eu aumentar aqui para vocês.
rugosidade da rede de drenagem. Então, qual que é a rugosidade? A rugosidade, se eu diminuo aqui, a rugosidade é 0,013, tá? Essa rugosidade, ela depende do material, que pode ser concreto ou PAD. PAD vai ser algo em torno de 0,01, né? Concreto vai ser de 0,013 até 0,015, né? Então tem uma certa flutuação, mas nem tão grande assim, tá? Bom, depois eu tenho o comprimento da minha rede, que é de 50 metros, ok? Então vou colocar aqui o meu comprimento. E depois eu tenho o desnível do trecho. O desnível do trecho, eu tenho aqui da 585 até a 582. Então tem um desnível aqui, ó, 585 menos 582 de 3 metros. Com isso, pessoal, a planilha já calcula a declividade do trecho, né, que seria algo em torno de 6%, né, 0,06 metros por metro, que é basicamente a declividade da nossa rua, tá? E a nossa rede está seguindo essa declividade, ok? Beleza, depois eu tenho aqui um cálculo do diâmetro da rede necessário, né, para veicular, então, essa vazão. E aí nós temos aqui uma equação de Manning rearranjada, já para uma seção circular. E aí nós temos o N, que é a rugosidade da seção, que aqui no caso é 0,013. Nós temos o Q, que é a vazão de projeto, que nesse caso é 0,1. E nós temos o S, que é a declividade da nossa rede, que é 0,06. Fazendo esse cálculo, nós chegamos em algo em torno de 22 centímetros, tá? Obviamente, pessoal, esse tamanho aí não é comercial, né? Então, a gente trabalha no mínimo com rede de 40 centímetros. Obviamente, não existe uma norma brasileira de projeto de drenagem, tá? Então, existem os manuais regionais e municipais, e dentro desses manuais nós temos as recomendações de redes mínimas, tá? 98% dos manuais vão abordar a rede mínima de 40 centímetros, ok? Talvez um ou outro ali adote ainda 30, mas já basicamente mudou a chave para 40 centímetros na maior parte do território nacional. Então, se esse valor aqui, ó, ele for menor do que 40 centímetros, aí nós vamos trabalhar basicamente com 40 centímetros. Se ele for maior que 40 centímetros, a gente vai trabalhar com esse valor aqui, certo? Como ele é menor, estou adotando 40 centímetros. Beleza. Depois eu tenho o cálculo de vazão plena, tá? Vazão plena, para a seção, então, plena aqui da minha rede de 40 centímetros. Então, olha só, já tem aqui o π, né? Vezes o diâmetro adotado, que é 40 centímetros, dividido por 4 vezes N, que é a rugosidade da rede, 0,013, vezes diâmetro adotado, dividido por 4, elevado a 2/3, né? Vezes S, que é a declividade, elevado a meio. Então, a vazão plena aqui suportada seria de 0,51 metros cúbicos por segundo, né? Para a nossa seção aqui cheia de água, ok? Beleza, depois eu tenho a relação de vazão, Q sobre QP. Então, é a vazão de projeto dividido pela vazão plena. Quando eu pego e faço essa conta, ó, que seria aqui a vazão de projeto 0,1 metros cúbicos por segundo, dividido pela vazão plena, 0,51. Eu chego num resultado de 0,19, né? Vou até arredondar aqui, ó. 0,196. O que eu preciso fazer, pessoal, com esse resultado? Ó? Nós temos uma tabela, aqui, se você for pegar os livros aí de drenagem, né, manuais de drenagem, de hidráulica, né, você vai encontrar essa tabela também. Essa tabela faz uma correlação de alguns parâmetros aqui na nossa rede. Então, por exemplo, Q sobre QP, que é vazão de projeto sobre vazão plena, velocidade sobre velocidade plena, área pelo diâmetro ao quadrado, raio pelo diâmetro, lâmina d'água pelo diâmetro. Então, faz algumas correlações. E olha só, quando eu tenho aqui o meu Q sobre QP igual a 0,196, eu teria essa linha aqui a ser trabalhada, tá vendo? Porque esse valorzinho aqui, arredondando, né, é 196, ok? 0,196. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, Q sobre QP, né? 0,196. Agora ficou bom, né? Q sobre QP, 0,196, que é o que eu tenho basicamente calculado aqui. Bom, então se eu tenho essa relação, qual que seria o meu Y sobre D? Se eu tenho aqui 0,96, o meu Y sobre D seria 0,3. Tá vendo? Tá na mesma linha? 0,3. Então eu teria aqui 0,3. Tá? No meu Excel tá com vírgula, tá, pessoal? Mas aí o de vocês, sigam o separador decimal aí de vocês, no caso. Se tiver em ponto, põe ponto, né? Ou melhor, né? Posso vir até aqui, ó, colocar um igual e selecionar aqui, já pego o valor exato ali. Beleza? Depois eu tenho a altura da minha lâmina d'água. E aí a altura da lâmina d'água vai ser aqui o meu próprio Y, dividido aqui por D, que é o D adotado, né, que vai ser o nosso diâmetro, vezes o próprio diâmetro, tá?
Então, fazendo essa conta aqui, eu teria basicamente o y sobre d, né, que é o valor de 0,3 que eu acabei de encontrar, né, vezes o próprio diâmetro adotado, que é 0,4. Com isso, pessoal, eu teria o meu valor dy, ok? Que é a minha lâmina d'água. Então, perceba que esse parâmetro que eu acabei de encontrar aqui, ó, essa relação, que é 0,3, eu estou utilizando ela nessa equação aqui, ó, tá? Nessa parcela. Então, 0,3 vezes o diâmetro adotado, que é 0,40, vai me resultar numa lâmina d'água de 12 centímetros. Beleza? Show. Então, próximo passo. Relação de velocidade. Lembra que na minha linha eu tenho algumas relações, tá vendo? Eu tenho aqui raio por diâmetro, área por diâmetro quadrado, velocidade por velocidade plena, vazão de projeto por vazão plena e por aí vai. Então, eu tenho um item aqui também, ó, que é velocidade de projeto dividido pela velocidade plena. Então, se eu for pegar na minha linha, eu teria 0,7761, que é esse valorzinho aqui. Então, eu vou pegar ele e puxar lá da tabela. 0,7761. Beleza. Próximo passo. Velocidade para seção plena, ok? Então, como que eu vou calcular essa velocidade? Vou pegar a vazão plena, dividir por π vezes diâmetro adotado ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, pegando a equação aqui, ó, vazão plena, a gente já calculou lá em cima, né? Que é 0,51. Beleza? Depois dividido por π vezes o diâmetro adotado, que a gente já adotou 40 centímetros aqui, ó. Beleza? Elevado ao quadrado dividido por 4. Então, fazendo essa conta, eu chego numa velocidade plena de 4,06 metros por segundo aqui arredondando. Ok? Feito isso, bom, olha só, né? Eu tenho V sobre VP igual a 0,77. O VP eu acabei de calcular aqui agora, que é a velocidade plena. Então, agora eu consigo achar o V, né? Consigo achar o valor de V, certo? Então, qual que é a velocidade da seção? Vai ser VP vezes V sobre VP, certo? Então, o meu VP eu já tenho, né? O V sobre VP eu também já tenho essa relação, tá? Então, aqui, ó, se eu for olhar, eu tenho V sobre VP e somente o VP separado. Então, eu consigo calcular agora a minha velocidade na seção. Então, pegando aqui a equação, VP, que é 4,06, vezes V sobre VP, que vai ser 0,7761. Fazendo essa conta, eu chego em 3,15 metros por segundo. Ok? Então, teria essa velocidade aqui. Essa velocidade, pessoal, ela precisa ser maior do que 0,75 metros por segundo, até pela diretriz que a gente viu ali, né, que eu passei para vocês, de sedimentação, de depósito de sedimento, etc, etc. Mas ela não pode ser também muito elevada, né, acima de 4, 5 metros por segundo. Então, ela estaria dentro aqui dos limites toleráveis aí, né, para a rede de drenagem, ok? Então, perceba que é um passo a passo bastante simples, as equações não são complexas, tá, pessoal? Tem algumas que são maiores, mas olha só, aqui só tem o diâmetro, rugosidade e declividade, são parâmetros simples, tá? Não tem nada de equação diferencial, né? Então, são equações bem simples aqui, alicerçadas também por tabelas, né, que nós já temos pré-prontas, e a gente consegue fazer essa análise de uma rede de drenagem através aí de um Excel simples como esse daqui, tá?